Olá, meu irmão, minha irmã, amigos de todo esse imenso Brasil e mundo afora, que a suprema paz do Senhor, o nosso supremo pastor, esteja em nossos corações. Estamos agora em mais um momento de reflexão, mais um salmo no nosso programa de O Salmo Nosso de Cada Dia. Todos os dias uma reflexão em um salmo, uma mensagem de Deus e uma oração intercessória em favor de sua vida. Já fica aí o nosso pedido, se ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe seu comentário, dê o seu like e ajude, esse canal que foi criado para ser um canal de bênçãos na vida de outras pessoas. Hoje, o Salmo 40, que diz o seguinte: Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu quando eu clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. No versículo 17, o salmista diz assim: Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Maravilha! Salmo 40, Salmo de Davi. Mais um salmo escrito pelo rei de Israel. E, como os demais, trata de várias temáticas, mas a temática predominante aqui no Salmo 40 é a oração por livramento e a intervenção divina, não é? A força de Deus atuando no meio do nosso sofrimento, e sofrimento aqui como sinônimo de perseguição, não é? Quem pede livramento é porque está se sentindo ameaçado, cercado, de alguma forma as pessoas querem destruir, querem dissipar e por aí vai. E o Salmo 40 trata deste assunto, E Davi, irmãos, ele foi um grande rei, não há sombra de dúvidas, Ele foi um grande governador, ele foi um homem que enfrentou muitas dificuldades, viveu momentos diferentes na sua trajetória e escreveu a maioria dos salmos. Mas Davi, ele era um homem comum, um homem qualquer, como qualquer um de nós, não é? E Davi não era perfeito. O interessante é que Deus, ele nomeou Davi, ele batizou Davi como sendo o homem segundo o seu coração. Davi é conhecido na Bíblia como o homem segundo o coração de Deus. Mas é preciso muito cuidado quando nós pensamos nisso, para não enveredarmos por interpretações errôneas das Sagradas Escrituras. O que Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus? Ele é chamado assim não porque era perfeito, não porque era infalível, não. Ele era pecador, ele era falho, ele errava e ele praticou coisas terríveis na sua trajetória. Mas Davi, ele é chamado o homem segundo o coração de Deus pela razão de que ele era alguém que sabia se posicionar na hora do sofrimento, na hora da dor
inclusive a dor pela queda, pelo fracasso, pelo erro, não é? Pelo erro. E isso é uma coisa interessante, amados, porque nós enfrentamos na nossa vida dois tipos de problemas. Dois tipos. O primeiro tipo são os problemas que a vida naturalmente, digamos assim, nos impõe, não é? Coisas que acontecem sem a nossa participação, independente da nossa vontade, do nosso querer, nós não praticamos nenhum ato para produzir aquele resultado. A vida impõe, naturalmente. E o segundo tipo de dificuldade, de problema, são aqueles que nós arrumamos. Nós arrumamos problemas quando praticamos determinados atos, tomamos decisões equivocadas, saímos do propósito do Evangelho, dos princípios espirituais e começamos a praticar atos por nossa própria conta e nos afastamos de Deus. E mesmo seguindo a Deus, tomamos decisões equivocadas. E às vezes o sofrimento vem como resultado dessas coisas. Então nós participamos, nós damos causa aos problemas. Mas independente de qualquer coisa, se estamos em luta, se estamos em dificuldade, não é? É nesse momento nós devemos nos voltar para Deus, lançar diante dele a nossa ansiedade, nos humilharmos diante dele. E Davi sabia fazer isso com maestria. Por isso que ele é chamado homem segundo o coração de Deus. Ele sabia reconhecer seus erros, sabia reconhecer o pecado, ele sabia se arrepender, ele sabia se humilhar. E isso são ações que são importantes no relacionamento entre um homem e Deus. Não a prepotência, não achar que é alguma coisa, achar que é alguma coisa além do que realmente é, não é? Aquela arrogância, aquela exaltação, aquele superlativo de superioridade. Isso tudo contribui para que nós sejamos reprovados. Mas mesmo quando a gente pratica uma fragilidade, tem um fracasso na vida, se nos humilharmos diante do Senhor, Ele é campeão, Ele é especialista em nos restaurar e reescrever a nossa história, quando nós também dependemos dele. É isso que predomina aqui no Salmo 40. Isso é tão verdadeiro, amados, que ele encerra o Salmo dizendo: olha, eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenha, ó Deus. Davi era um homem que tinha poder político e militar nas mãos. Tinha riqueza, tinha influência, tinha guerreiros à sua disposição. Mas às vezes a gente pode ter todos os recursos humanos disponíveis à nossa disposição. E mesmo assim, isso não é suficiente para que nós venhamos a estar libertos e garantidos em alguma coisa. O socorro divino é indispensável. Nenhum homem tem todo o poder, nem Satanás tem todo o poder. Só Deus tem todo o poder. Tudo está sob o controle dele e ele é maior do que tudo e maior do que todos nós reunidos. Essa é a maravilha da palavra de Deus. Então o Salmo 40, ele traz essa mensagem de dependência divina, mensagem de saber se humilhar, mensagem de saber clamar e buscar a Deus em meio ao sofrimento e às ameaças, sabendo que o Senhor está presente para nos conduzir vitoriosamente. Essa é a mensagem do Salmo 40. Além disso, permita-me, neste final de tarde,
abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, aonde quer que você se encontre. Oremos ao Senhor. Querido e eterno Deus, eu levanto a minha voz de oração, de súplica intercessória, em favor de todos aqueles que acompanham esta transmissão, que sabem, Senhor, que neste momento estão atravessando dificuldades, turbulências, sofrimento, ameaças, perseguições ou qualquer coisa dessa natureza. Nós te rogamos, Senhor, que a tua bênção, a tua mão seja estendida para abençoar a vida desta pessoa, desta família, desta casa. Nós rogamos que haja um milagre, Senhor, um livramento em favor desta pessoa, desta família, desta igreja, desta comunidade, desta empresa. Não importa onde as pessoas estejam, Senhor, alcança-as com as tuas mãos poderosas. Pai querido, no soberano nome de Jesus de Nazaré, nós te agradecemos por esse grande momento, por essa grande reflexão, e que a tua bênção seja sobre nós, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus, a gente pode dizer amém. Deus te abençoe, meu amado irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, não importa onde você esteja, reforçando o pedido, inscreva-se nesse canal e se essa mensagem abençoou a sua vida, compartilhe com o maior número de pessoas que você tiver possibilidade. Amanhã nós nos encontramos aqui outra vez com um outro salmo, com mensagem igualmente abençoadora. Que a graça do Senhor seja contigo. Um carinhoso abraço do reverendo Ed S., da Assembleia de Deus da Estrada Nova, em Belém do Pará.